Em virtude da proximidade do lançamento de Aliens Terra, a nova série dos Xenomorphos, esse vídeo de confronto então traz uma proposta. Vamos imaginar uma situação hipotética, em que os Xenomorphos chegam à Terra no exato momento da invasão dos Anjos da Morte. Como seria esse confronto entre duas das maiores ameaças extraterrestres já vistas no cinema? Se você está curioso sobre como essa batalha épica se desenrolaria, então fiquem conosco após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia nesse mundo repleto de criaturas mortais. Não deixe de nos seguir, deixar o like, comentar e se aparecer a opção hypar, não deixe de usá-la, pois é uma nova função do YouTube que vai ajudar canais pequenos como o nosso a se tornarem relevantes. Antes de começarmos, é bom deixar claro que eu vi outros vídeos sobre esse tipo de confronto, mas ninguém levou em consideração alguns detalhes que eu vou colocar neste vídeo em especial. E para mais, vale destacar algo fascinante sobre os Anjos da Morte. No terceiro filme da franquia, Um Lugar Silencioso, Dia 1, é revelado que essas criaturas chegaram à Terra dentro de meteoros. O próprio diretor John Krasinski comentou isso em entrevistas, explicando que os Anjos da Morte não vieram em naves espaciais tradicionais, mas sim encapsulados dentro de rochas extraterrestres. Embora possa ser verdade que eles não tenham sofrido diretamente com as temperaturas extremas da reentrada atmosférica, que podem atingir até 16.500 graus centígrados, sua resistência ainda é impressionante. Mesmo encapsulados, o calor residual sentido dentro dos meteoros provavelmente foi próximo ao enfrentado por um ônibus espacial durante a reentrada, ou seja, cerca de 1650 graus centígrados. Além disso, eles sobreviveram ao impacto brutal desses meteoros contra a superfície terrestre, o que gerou forças equivalentes a milhares de vezes a gravidade da Terra. Essa combinação de resistência ao calor e ao impacto já coloca os Anjos da Morte em outro patamar quando falamos em durabilidade física extraordinária. Posto isso, vamos iniciar nosso confronto com a primeira questão, a resistência. A resistência é o primeiro ponto a considerar. Os Anjos da Morte demonstraram uma capacidade impressionante de suportar condições extremas, incluindo temperaturas próximas a 1650 graus centígrados, além do impacto devastador de meteoros contra a superfície da Terra. Essa prova de resistência física os torna praticamente indestrutíveis em cenários hostis. Alguns fãs de alienígenas podem questionar, mas o ácido dos xenomorfos poderia dissolver sua couraça? O ácido dos xenomorfos é uma arma devastadora. Poucas gotas desse líquido corrosivo podem derreter metais, vidros e até materiais resistentes como a cerâmica. Embora a blindagem dos Anjos da Morte pareça extremamente forte, não há evidências claras que seja imune ao ácido. Mas, como não existe nenhuma referência ao uso desse composto contra os Anjos da Morte, vou ter que desconsiderar essa hipótese, pois estaria entrando no mundo de teorias não fundamentadas. O ácido dos xenomorfos também não tem nada similar na Terra, pois os ácidos mais poderosos aqui ainda podem ser contidos por vidro, plástico ou cerâmicas, coisas que o ácido dos xenomorfos consegue derreter facilmente como se fosse uma faca quente na manteiga. Então levantar essa questão ficaria no campo das teorias, e cada fã vai querer que sua criatura leve a melhor. Sendo assim, como não temos como tecer paralelos terrestres, vou usar como referência as armas e equipamentos dos predadores, que constantemente entram em confronto contra os xenomorfos. Já mostraram que suas armas não são indestrutíveis, mas são resistentes ao ácido das criaturas. Apesar de os equipamentos dos predadores serem dissolvidos pelo ácido, é um fato que sua lança apresenta alguma resistência ao sangue dos xenomorfos. Portanto, considerarei que, assim como os equipamentos dos caçadores espaciais, o ácido surtiria um efeito reduzido nos Anjos da Morte, machucando-os ou matando-os, mas somente após uma exposição prolongada, o que em um confronto corpo a corpo daria vantagem aos Anjos da Morte. Sendo assim, os vencedores são
Os Anjos da Morte. Em termos de resistência pura, os Anjos da Morte levam vantagem. Sua capacidade de suportar calor extremo e impactos brutais os colocam em outro patamar quando falamos de sobrevivência com condições adversas. Nosso próximo ponto, a força. Força bruta é outro fator crucial. Os Anjos da Morte possuem uma força descomunal, capaz de dobrar metal grosso, arrebentar portas blindadas, esmagar estruturas inteiras com suas patas, além de jogar carros para o alto como se fossem de brinquedo. Suas capacidades físicas são abruptamente superiores à de qualquer criatura da Terra. E a comparação com xenomorfos? Embora os xenomorfos sejam incrivelmente fortes, capazes de rasgar corpos humanos e perfurar materiais densos com suas garras e caudas, sua força não chega nem perto dos Anjos da Morte em combate direto. No entanto, existem 3 variantes específicas dos xenomorfos que podem rivalizar com essa força bruta: a Rainha Xenomorfa, o Rei Xenomorfo e o Xenomorfo Crocodilo. Essas versões gigantescas e poderosas têm força suficiente para enfrentar os Anjos da Morte de igual para igual. Mas há limitações dessas variantes. Essas variantes são raras e geralmente únicas dentro de uma colônia. A Rainha Xenomorfa é vital para a reprodução, enquanto o Rei Xenomorfo e o Xenomorfo Crocodilo são variações extremamente incomuns. E mesmo que essas criaturas participassem do confronto, sua presença isolada não seria suficiente para desequilibrar uma luta contra uma horda de Anjos da Morte. Sendo assim, os vencedores são os Anjos da Morte. Quando se trata de força bruta em larga escala, os Anjos da Morte claramente têm vantagem. Sua força avassaladora os torna imbatíveis nesse quesito. Agora vamos para a adaptação. Os xenomorfos são mestres em se ajustar a novos ambientes e hospedeiros. Eles podem prosperar em todos os cenários, desde florestas tropicais até espaço sideral. Além disso, demonstram habilidades únicas que os tornam ainda mais versáteis. Por exemplo, os xenomorfos são capazes de nadar com facilidade, como vimos nos filmes e universo expandido. Isso significa que eles podem operar em ambientes aquáticos sem qualquer dificuldade, expandindo seu território para além das superfícies sólidas. Além disso, conseguem sobreviver em climas extremamente frios, até mesmo em geleiras. Já comparando com os Anjos da Morte, eles, por outro lado, são altamente especializados, mas sua dependência de fungos para sobreviver os torna vulneráveis a mudanças de ambiente. Provavelmente eles não habitariam locais muito quentes e secos ou muito frios, regiões inadequadas para fungos. E mais importante ainda, fica claro nos filmes que eles não conseguem nadar. Essa limitação os impede de explorar ambientes aquáticos ou reagir efetivamente em cenários onde a água esteja envolvida. Além disso, não há evidências de que eles possam se adaptar a climas extremamente frios, o que os coloca em desvantagem em certos cenários. Já na população e reprodução, além disso, os xenomorfos podem usar populações de qualquer fauna local para aumentar rapidamente seu número por meio de ciclo de reprodução. Com uma rainha liderando a colônia, eles podem se multiplicar exponencialmente, criando uma força avassaladora contra os Anjos da Morte. Sendo assim, o vencedor, os xenomorfos. Sem dúvida, quando se trata de adaptação, os xenomorfos são muito mais versáteis e estratégicos. Sua capacidade de nadar e resistir ao frio os torna criaturas praticamente imparáveis em uma ampla variedade de cenários. Agora vamos para a inteligência. A inteligência é outro ponto decisivo. Os xenomorfos operam com inteligência coletiva, liderados pela rainha. Eles podem coordenar ataques complexos, evitar armadilhas, aprender com o ambiente. Em algumas histórias do universo expandido, variantes inteligentes dos xenomorfos demonstram habilidades avançadas, como o uso de ferramentas e armas improvisadas. E na comparação com os Anjos da Morte, agem principalmente por instinto, guiados por sua audição supersônica. Não há evidências de que eles possam planejar estratégias ou aprender com o ambiente. Sua dependência exclusiva do som os torna previsíveis em certos cenários, especialmente contra adversários que podem manipular os sons. Sendo assim, o vencedor são os xenomorfos. Embora os Anjos da Morte sejam eficientes em sua forma de caçar, os xenomorfos demonstram uma inteligência coletiva e adaptativa muito superior. Finalmente, agora vamos para a vulnerabilidade. Os xenomorfos têm poucas fraquezas explícitas. Enfrentar uma dessas criaturas sem nenhuma proteção ou armas é morte certa. No entanto, as criaturas podem ser mortas por armas convencionais ou fogo. Além disso, embora seu ácido seja uma arma poderosa,
ele não pode ser usado indefinidamente. Quanto aos Anjos da Morte, eles têm em suas vulnerabilidades a sua cegueira total, além disso, sua dependência exclusiva do som os torna suscetíveis a estratégias baseadas no silêncio absoluto ou no uso de ultrassons para incapacitá-los. Sendo assim, aqui temos um empate técnico. Ambas as criaturas têm vulnerabilidades, mas elas são diferentes em natureza. Ambas podem ser derrotadas, mas nas condições certas. Visto isso, precisaremos de um desempate. Então temos que criar mais um elemento, e que será a capacidade em dizimar os humanos. Para o desempate, vamos considerar a capacidade de cada criatura em dizimar os humanos. Afinal, o que torna essas criaturas verdadeiramente assustadoras é o quão eficientes elas são para exterminar a raça humana. Os Anjos da Morte, apesar de sua força bruta e resistência, possuem fraquezas claras que os humanos podem explorar. Elas não conseguem nadar, o que significa que qualquer refúgio cercado por água, como ilhas, navios ou plataformas, oferece uma defesa eficaz contra eles. Além disso, sua dependência exclusiva do som os torna vulneráveis a estratégias baseadas no silêncio absoluto. Se os humanos conseguirem evitar fazer barulho ou usar frequências sonoras específicas para desorientá-los, há uma chance real de sobrevivência contra essas criaturas. Já os xenomorfos não possuem essa limitação. Eles podem nadar com facilidade, podem se adaptar a climas extremos e operar em completo silêncio, tornando-os praticamente imparáveis em qualquer cenário. Sua inteligência coletiva e ciclo de reprodução acelerado permitem que explorem todas as fraquezas humanas, seja em espaços confinados, como colônias espaciais, ou ambientes abertos, como florestas e desertos. Mesmo em situações onde os humanos tentam se proteger, os xenomorfos encontram maneiras de invadir e dizimar suas presas. Enquanto os Anjos da Morte podem ser contidos por estratégias específicas, os xenomorfos representam uma ameaça muito mais ampla e inevitável. Eles não apenas superam os humanos em adaptação, mas também não deixam brechas claras para a defesa. E uma vez que uma rainha xenomorfa estabeleça sua colônia, é apenas uma questão de tempo até que os humanos sejam completamente exterminados. Veredito final, os ganhadores são os xenomorfos. Quando considerados a capacidade de dizimar os humanos, os xenomorfos saem como vencedores absolutos. Embora os Anjos da Morte sejam monstros incrivelmente poderosos, os xenomorfos emergem como vitoriosos por pouco. Sua versatilidade e inteligência coletiva e adaptabilidade os torna uma ameaça muito mais letal a longo prazo. Claro que no fim das contas o verdadeiro vencedor entre eles dependerá do cenário do confronto, mas se o objetivo for exterminar a raça humana, os xenomorfos são sem dúvida a escolha definitiva da natureza para esse papel sombrio. Então, para você, qual criatura leva melhor nesse confronto hipotético? E qual dessas criaturas te deixou mais apavorado? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais confrontos. Se quiserem sugerir também um embate com outras criaturas, deixem suas sugestões. Fiquem bem e até a próxima!